punição é uma prática muito comum dentro da relação com o narcisista. O narcisista, ele usa a punição como forma de controlar o comportamento do outro. E o outro, ele acaba ficando assim, pisando em ovos, prestando muita atenção no que ele fala, de como ele se comporta, para não receber uma punição. Mas ele está sempre recebendo punição. Ele é punido quando ele pede ajuda, ele é punido quando ele tenta dar um feedback, ele é punido quando ele questiona um comportamento inadequado, ele é punido quando ele fala, né, que ele não está satisfeito com alguma coisa. Ele está sempre recebendo algum tipo de punição. O narcisista, ele tem que deixar bem claro para o outro como é que o outro tem que se comportar. Então, vamos ver agora 9 situações assim, para que você consiga identificar, para que isso fique bem claro que é uma punição. Ele não está sendo chato, não. Ele está tentando controlar o seu comportamento, tá? Primeira situação, se negar a interagir. É uma pessoa que ele vai ter momentos em que ele não vai te dar muita satisfação do que ele está fazendo, ele não vai te responder. Você vai perguntar uma coisa, ele vai te responder assim rapidamente, sem te explicar muito bem, e depois ele vai criar uma situação para você ficar mal com aquilo. Por exemplo, vocês têm um compromisso, vocês têm que sair para uma festa, e você pergunta que horas a gente vai. Aí ele fala, não sei, depois a gente vê isso. Daqui a pouco, passa um tempo, você vê que ele está se arrumando para sair. Ou seja, daqui a 10 minutos ele vai falar, vamos? E aí vai ter uma briga, porque você não foi avisada, porque você não começou a se arrumar, porque você tinha que saber, etc, etc. De repente você nem vai mais. E o objetivo dele era esse, era que vocês não saíssem. Aí ele conseguiu o que ele queria. Então, aqui você está vendo o que é a punição para controlar um comportamento. Outro exemplo, segundo exemplo, raiva. Ele vai demonstrar raiva em vários níveis e você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque pode ser que ele seja um narcisista maligno que use agressão física mesmo, aí você tem que se afastar imediatamente. Mas se é um tipo de reclamação assim, só ficar reclamando, falando, isso aqui não tá bom, a comida não ficou boa, você não tá fazendo isso assim, você procura observar por que momentos ele faz esse monte de reclamação. É na hora que você está indo trabalhar? É no dia que você fala que vai ter que trabalhar até mais tarde? É na véspera de uma viagem? Ele está querendo que você mude o que você ia fazer. Aí ele fica te irritando para que você fique muito aborrecida e acabe perdendo completamente a vontade de fazer o que você ia fazer. Outro exemplo, número 3, ele se comporta em termos de passivo-agressivo, ou seja, ele faz alguma coisa que parece que não tem nada a ver com a situação, mas tem tudo a ver. Vou te dar um exemplo. Você sai com ele e no meio do caminho assim você encontra algum conhecido e você para conversar, você pergunta como é que tá e tal, e aí o narcisista fica com muito ciúme. O que ele faz? Ele dali pra frente ele fecha a cara, ele começa a fazer aquela cara assim de que alguém morreu. E aí você fica ali meio constrangida, termina logo a conversa e vai embora. Aí ele vai reclamar, lógico, por que você parou para conversar com essa pessoa gosta de você, lógico que vocês já tiveram alguma coisa, essas coisas, né? Do ciúme do narcisista. E aí você, o que você fez que ele queria que você fizesse? Cortasse a conversa rapidamente para dar atenção para ele. Você fez. Então ali é uma demonstração de punição para te controlar. Outro exemplo, humilhação em público. Fazer você contar uma história, falar uma história que aconteceu com você que foi constrangedora na frente dos seus amigos ou da sua família. Numa tentativa de te diminuir, de fazer você parecer incompetente, de você parecer que você não tem a cabeça muito boa, né? Então, te ridicularizar. Qual é o objetivo ali? Por que ele tá te punindo ali? Porque provavelmente você tá num momento da sua vida ali, no relacionamento, que você tá muito bem com você mesmo, você tá tendo mais autonomia, tá cuidando de você, aí ele não tá gostando. Ele quer que você volte a se sentir incompetente, depressiva e completamente
completamente controlada por ele. Outra situação, difamação, né? Isso geralmente acontece quando a relação já está acabando, né? O narcisista tá vendo que você já viu os defeitos, você já viu que está sendo manipulado ou manipulada e você está se afastando. Aí ele começa a te difamar. Ele não adianta ele ficar sozinho te punindo, ele vai precisar de um batalhão de gente falando mal de você, te criticando. Então aí ele começa a difamação, fala mentiras, posta coisas nas redes sociais, tudo para te ridicularizar, para te difamar, falar mal de você, né? Eu já vi casos assim que o homem, por exemplo, o homem tá pagando pensão e a mulher vai na rede social, faz um vídeo falando que ele não paga pensão. E ele tá pagando a pensão. Aí imagina, como é que ele vai sair dessa, né? Então, são situações em que a raiva, a punição eu quero que ele volte para mim. Então eu vou difamar bastante ele, vou acabar com o relacionamento dele, só vou parar quando ele vier me pedir perdão. Acontece. Outro tipo de manipulação, de punição, fazer ameaça, perseguir a pessoa, aparecer no trabalho da pessoa. Isso tudo também acontece mais quando o relacionamento já está bem ruim, já está acabando ou já acabou. Então faz ao outro se sentir ameaçado de que alguma coisa ruim ele vai fazer alguma coisa ruim. Então a pessoa ela fica amedrontada, fica querendo, sem saber o que fazer para acabar com aquela perseguição. Outro tipo de punição, depois do término, o narcisista ele começa a postar fotos, ele começa a convidar amigos para casa dele, aí você fica sabendo que teve uma festa. Às vezes o narcisista é um pai ou uma mãe, né? Aí o filho sai de casa, finalmente consegue ficar independente, e aí esse pai ou essa mãe narcisista começa a adotar um outro filho para ser o queridinho. Aí fica chamando, dando presente, ajudando financeiramente. Então você fica sabendo disso. É outra forma de te dizer que você errou de ter largado ele, porque ele é uma pessoa que ele ajuda muito. Então você errou. Na sequência, né, dessa ideia aí de abandonar e de acabar olhando pro narcisista interagindo com outras pessoas como se ele fosse muito bacana, é a questão da dependência financeira, né, que eu falei agora. Uma outra forma de punição é essa, cortar o dinheiro. Então, o narcisista, ele procura sempre se relacionar com pessoas que têm menos dinheiro que ele. Porque aí ele vai imediatamente começar a bolha da dependência. Ele vai começar a pagar coisas pro outro, ele vai começar a dar presentes, ele vai começar a... Quebrou alguma coisa em casa? Não, deixa que eu compro, eu te dou. O carro tá quebrado, não consigo sair, não consigo... Não, pode deixar que eu pago o mecânico. E aí ele vai criando a bolha da dependência. E a outra pessoa, quando ela finalmente sai dessa bolha, né, ela fica sem o dinheiro. Quando ela começa a se rebelar, quando ela começa a não fazer o que ele quer, se ainda tá no relacionamento, ele corta imediatamente. Ele fala, não vou te dar mais, não vou te ajudar mais, acabou, né? A outra pessoa ela fica tão dependente que ela não consegue sair daquilo. E por último, o último tipo de manipulação bem comum é aquela história de fazer você se arrepender de ter tomado a decisão de se afastar. Então, fazer você questionar, será que eu devia ter feito mesmo isso? Porque o que acontece? Tem muito a ver com a questão financeira, principalmente com a questão financeira. Quando o narcisista, ele vê que você está indo embora, ele muda de estratégia, ele começa a falar, não, tudo bem, você quer ir, vai, mas se você precisar, eu tô aqui, tá? Se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Aí passa uns dias, todo mundo se acalma, ele começa a procurar. Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de dinheiro? E lógico que você vai estar precisando de dinheiro, porque se você era super dependente e você saiu do relacionamento, assim, de repente, que é sempre meio de repente, o outro, ele sabe que você vai precisar de alguma coisa. E ele fica oferecendo. Quando surge uma necessidade grande,
que você faz? Você procura ele, porque ele está sempre oferecendo. Ele está tentando se redimir. Ele está tentando reparar os danos que ele causou. Mentira, não tá não. Ele tá querendo te trazer de volta pra bolha da dependência. Aí ele começa a falar, você tá vendo? Eu não te falei que ia ser difícil você viver sem mim? Quem é que vai te ajudar? Você não tem amigo, você não tem família? Claro, né? Porque ele conseguiu te afastar da sua família, dos seus amigos. Aí ele faz você se arrepender de ter abandonado ele. É uma das piores formas de punição, porque você se sente frágil, você se sente incapaz de se cuidar. Como lidar com tudo isso? Como lidar com tudo isso? Vamos lá. A parte mais importante. Por isso que eu falei rápido, tá? Falei rápido os tipos de punição para a gente falar um pouco melhor, mais calmamente de como lidar com isso, de como se defender. Primeiro, você não vai entrar no jogo quando ele tá te ignorando. O objetivo ali é fazer você se sentir abandonado. Não tô te ignorando porque você não é muito importante. Não vou nem te dar atenção. Aí o que você faz? Você vai cuidar da sua vida. Se você fez o almoço e ele saiu para almoçar fora porque ele falou que não gostava da sua comida, você come a sua comida. Não se aborreça. Se ele não quer falar direito o horário para vocês se arrumarem e aí ele não quer sair com você, ele não quer que vocês saiam, você se arruma e sai. E vai a hora que você acha que deve ir. Não deixa que ele faça você se sentir abandonada ou abandonado, perdido, sem saber o que fazer. Quem tem que controlar o seu comportamento, a sua vida, os seus horários, a hora que você chega, a hora que você sai, se você quer comer, se você não quer comer, o que você faz, é você, tá? Segunda coisa que eu falei lá, que é sobre a raiva, expressar a raiva, ficar irritado, falando blá blá blá, reclamando das coisas, né? Aí você tem que prestar atenção em uma coisa. Se ele é do tipo de narcisista maligno, ele pode usar agressão física mesmo quando tá com raiva. Aí você tem que se afastar imediatamente. Mas se é só reclamação, 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 por que você tá reclamando? O que tá te incomodando de verdade? Não é a comida, não é a roupa que eu não lavei ainda. O que é que tá te incomodando de verdade? E você mesmo pode perceber. Essas reclamações acontecem em que momento? É na hora que eu tô indo viajar a trabalho? É na hora que eu tô indo passar o dia com as minhas amigas? É na hora que eu não quero fazer alguma coisa que ele tá com vontade de fazer na rua e eu não quero sair, eu quero ficar em casa e aí começa a irritação? Você mesmo pode identificar da onde que tá começando essa raiva toda aí. E olhar para a pessoa como adulto e falar assim: você tá com raiva por isso, 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 isso? Então vamos resolver. E aí tentar conversar como adulto. Se ele não for um narcisista maligno, se ele for uma pessoa que tem fortes traços narcisistas, mas que consegue consegue fazer alguma análise do próprio comportamento, é só você tratar como adulto e não cair no jogo da irritação junto com ele, que aí você vai perder. Sobre a humilhação em público, você tem que procurar manter a calma. Se ele está iniciando uma conversa, querendo te ridicularizar, você tem que olhar para ele e falar: olha, agora não é hora da gente falar desse assunto, a gente estava falando de outra coisa. Não sei porque que você está chamando, porque você está querendo falar sobre isso. Eu não quero contar essa história. Vamos mudar de assunto e tenta mudar de assunto. Né? Se for necessário você ser mais firme, você vai ser mais firme na frente de todo mundo, porque a pessoa que convive com o narcisista fica sempre com medo de passar alguma vergonha com o narcisista, aí deixa ele humilhá-la ou humilhá-lo para não ficar ali passando vergonha. Ontem eu estava no consultório médico e tinha um casal, uma senhora sentada perto de mim e o marido dela estava mais afastado em outra cadeira. Ele foi mandar uma mensagem para ela, ela gritou dali de onde ela estava
que era para ele ir lá falar com ela, que não era para mandar mensagem. Começou a gritar com ele no meio da sala de espera. Todo mundo ficou super constrangido. Ele levantou caladinho, sentou caladinho do lado dela, falou baixinho e ela gritando. Humilhação em público. Aí nessa hora, qual é a atitude a tomar? Nessa hora é simplesmente falar, olha, não aceito que você fale assim comigo, não quero mais que você fale assim comigo, você fala baixo. Fala baixo. Aí a pessoa tá lá gritando, fala baixo, por favor. Não tenha vergonha de algo que já tá feito. A humilhação já foi feita. A pessoa já gritou com você em público. Então você tem que botar limite. Olhar como um adulto. Quando você fica caladinho, qual é a posição que você fica? Do pequenininho. E você é um adulto. Você pode falar, fala baixo. Por que você tá gritando desse jeito aqui na frente? Olha, tá todo mundo olhando pra você. Aí o que o narcisista vai fazer? Vai morrer de vergonha. Ele vai ficar mais irritado. Se ele ficar mais irritado e a coisa piorar, você já sabe que ali você não vai conseguir resolver nada. Você pode se retirar, deixar ele falando sozinho. Aí você vai encerrar a conversa. Mas o importante é que você coloque o limite ali naquele momento da humilhação. Não deixar que ele saia como o mais forte, o poderoso e você o pequenininho, tá? Difamação. A difamação, como lidar com a difamação? Você pode falar com as pessoas envolvidas que realmente a gente está tendo problemas no relacionamento. Ele tem muita coisa ali que ele tem falado que não é verdade, que não é a realidade, mas ele não tá bem. A gente tem que entender que ele está exagerando porque ele não está bem. Você vai amenizar, você não vai resolver a situação, mas você vai amenizar e vai mostrar que você está vendo o desequilíbrio da outra pessoa, que é a outra pessoa que tá em desequilíbrio, não é você. Né? Pede desculpas, olha, desculpa que você está sendo envolvido nisso, tá? Desconsidera essas coisas que você ouviu. Vocês não têm nada a ver com isso, vocês são meus amigos, mas vocês não têm que se envolver. Você tenta levar isso como uma coisa de adulto falando com adulto e infelizmente o outro não está conseguindo ter um comportamento adequado ali na nossa rede de relacionamentos. Quanto às ameaças e perseguições, você tem que colocar limites claros, bloquear o acesso dessa pessoa às suas informações, para essa pessoa não saber onde você está, os lugares que você tem frequentado. Uma coisa importante é, se ele sabe o seu endereço de trabalho, você avisar na portaria do trabalho que ele não pode entrar, que essa pessoa não pode entrar. Você fazer boletim de ocorrência na delegacia, sim, quando você se sentir perseguido ou perseguida, para ir gerando um histórico de ocorrências, caso você tenha que pedir uma medida restritiva. É agir como adulto e não como uma criança indefesa, que não sabe o que fazer. Tem muita coisa que pode ser feita assim, quando está sofrendo perseguição. Geralmente, quem não faz nada é porque ainda tem dúvida se vai querer voltar. Aí vai deixando o abuso, a punição ir avançando. E se você tá com alguém que já chegou nesse ponto de ficar te perseguindo e te difamando, não tem volta, não tem o que voltar. Essa pessoa já passou de todos os limites com você. Tá? Então, é colocar limites para que você mantenha a sua saúde mental. Com relação a dinheiro, se você está dependente financeiramente dessa pessoa, pai, mãe, namorado, marido, esposa, o que você tem que fazer? O que os adultos fazem? Adultos pagam suas contas. Adultos pagam primeiro, não esperam ninguém pagar. Então, o que você vai fazer? Vai procurar a sua fonte de renda. Seja fazer um bolo para vender, seja realmente conseguir um emprego e começar a trabalhar.
E aí você vai ter a sua autonomia, a sua independência financeira. Ah, mas ele pagava a prestação do meu carro, ele pagava o meu cartão de crédito, ele pagava. Você vai vender seu carro, você vai cancelar seu cartão de crédito, você vai viver de acordo com o que você pode. O que, que você prefere? A sua liberdade, ter de volta você mesmo, ou ter muito conforto e deixar de existir? Ter que ser o que o outro quer. O que, que você prefere? A última situação que eu falei, que é fazer você se arrepender de ter tomado a decisão que você tomou. É a mesma resposta. Sair da zona de conforto é você reconquistar você mesmo. É você se reconquistar. A sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade. Então, você quer voltar para aquela outra situação onde você não tinha liberdade? Aonde você já viu que não tem conversa, aonde você já viu que tudo que você faz que desagrada o outro, você é punido, você não pode ser você mesmo. O que, que você prefere? Essas são as dicas que eu tenho para vocês. Essas são as formas de lidar com o narcisista. Nesses momentos em que você está se sentindo punido ou punida. Sempre colocando limites, mostrando que você está vendo o que ele está fazendo, que você está vendo que aquilo é uma forma de controle do seu comportamento e que você é um adulto, uma adulta que precisa ser respeitado, respeitada, que precisa ter autonomia para decidir sobre a sua vida. Esse é o principal aprendizado de quem convive com um narcisista, que ele precisa ter autonomia e poder decidir sobre a própria vida. Porque o narcisista, ele vai fazer de tudo para tirar isso de você. Como eu já falei no início, se for um narcisista, uma pessoa com fortes traços narcisistas, mas que consiga refletir sobre o próprio comportamento, você tem uma chance ainda com essa pessoa. Mas se for um narcisista maligno, nem adianta. Ele nunca vai mudar. Ele já está fora da realidade. Ele não consegue ter empatia nenhuma com você. Então, isso tudo que eu coloquei aqui no vídeo é para você refletir aonde que você está, com quem é que você está lidando, para que você possa realmente tomar a decisão certa para você, por você. Caso você queira conversar um pouco mais sobre a sua situação nesse momento com um narcisista, entra nas minhas redes sociais, eu vou deixar um link aqui também no vídeo para você poder marcar uma sessão experimental e fazer essa análise mais profunda do seu caso, do que você precisa fazer para você voltar, para você retomar a sua vida, a sua independência, a sua autonomia, tá? É só me procurar, a gente marca essa sessão e você já vai sair com algumas orientações mais específicas para você, para o seu caso. Obrigada por ficar até aqui. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, clica no sininho, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.